Ok, isso. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer o nosso estudo, capítulo 101, né? Como todos vocês já conhecem, vem aqui toda semana. O que a gente faz é ler um capítulo do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e aí eu vou falar um pouquinho por uns 20 minutos e depois a gente faz o passe virtual, tá bom? Então, vamos sentar nas nossas cadeiras e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Respirar fundo, Senhor, e lembrar o quanto somos agraciados com saúde, com as nossas casas, com as nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Nós sabemos que é na reencarnação que nós temos a oportunidade de evoluir, de aprender, de resgatar débitos, Senhor. Então, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade diária de abrir os olhos depois de uma noite de sono e de descanso, para viver cada vez mais com a sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a escolher você todos os dias. Escolher o caminho do amor, escolher o caminho do perdão, escolher o caminho da luz, Senhor. Que possamos aprender, resistir às tentações e viver para o Teu nome, através da nossa reforma íntima e da nossa evolução. Muito obrigada e que o nosso estudo de hoje, as nossas palavras, através da leitura de Emmanuel, possam nos abençoar ainda mais. Em nome de Jesus, agradecemos. Graças a Deus, amém. Bom, então, o capítulo de hoje chama Resiste à Tentação. E ele fala assim: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram nascendo dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rodeiam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas. Controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Eu esqueci de ler a passagem aqui, né? Mas é essa de Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago 1,12. Eu achei essa mensagem bem forte, assim, né? Porque é um lembrete de que, primeiro, como a gente está longe, né, da angelitude, da luz,
E por mais que às vezes a gente sofre, né, que a gente faz o bem, a gente tenta ser a melhor pessoa e às vezes encontra dificuldades, a gente tem que lembrar o quantos séculos e anos que nós estávamos ligados ao mal, todos nós, né? Acho que eu comentei em algum dos estudos aqui, né, de que eu li, não lembro quem que foi que falou, se foi algum vídeo do Haroldo que falava, né, se você está aqui na Terra, no plano, é que você não é bom, não é, acabou, né? Só pela Terra ser um planeta de prova e expiação já tá dizendo, então não adianta, né, a gente querer, lógico, adianta você querer fazer sempre o bem, mas tem séculos de sombra, né? A gente está em busca dessa luz, mas tem séculos de sombra que a gente carrega, né? Então, são as nossas escolhas diárias de permanecer na luz, de permanecer e também superando os nossos erros, que a gente vai chegar um pouco mais perto, né? Mas está longe ainda, está muito longe. E outra coisa que eu gostei muito nesse texto é essa parte que eu até coloquei, né, em negrito, que a sepultura não nos exonera dos atritos com as trevas, né? A gente já conversou sobre isso nos nossos estudos. Ninguém vira santo quando morre, não apaga tudo, né? A gente carrega, né, tudo no nosso perispírito, na nossa experiência. Então, estar aqui nessa oportunidade de reencarnação é uma oportunidade única da gente realmente tentar se melhorar, porque é essa versão que a gente está vendo agora que vai para o mundo espiritual. Então, se a versão que a gente está vendo agora não está muito legal, é a versão que a gente vai carregar, são as trevas que a gente vai conseguir carregando, né? E como é importante a mensagem do vigiar e orar todos os dias, porque o Emmanuel fala aqui nesse texto, né? Às vezes a gente até se sente preparado para as dificuldades, para as tentações, para as maldades que nos envolvem todos os dias, mas aí, por mais que a gente se sinta preparado, vem aquele ímpeto, aquela raiva, aquela vontade de gritar com a pessoa, aquela vontade de falar mal, aquela vontade de brigar com o marido, com a esposa, de não ser amoroso com os filhos, e aí a gente acaba, né, tomando decisões que não são as melhores. Então, a gente tem que ter, né, essa tolerância que ele fala no texto também, para que a gente sofra a tentação. E o que eu acho interessante, né, que nesse caminho da angelitude que a gente se encontra, quando ele fala bem-aventurado os que sofrem as tentações, ele quer dizer que a gente tem que ser feliz, né, por estar enfrentando aquela tentação. Porque aí eu fiquei pensando, fiquei lendo, estudando sobre isso, por que a gente tem que se sentir feliz, né? Porque quando mais tentações, no sentido de mais sombra, se aproxima da gente, é porque significa que a gente está se aproximando mais da luz. Muito bonito pensar isso, né? Vou falar de novo. Então, quanto mais próximo da luz nós estamos a caminho, né? A gente está longe, mas está um pouquinho mais próximo hoje do que a gente estava ontem, mais incomoda a sombra. Então, mais ataques, vamos dizer assim, né, dessas tentações ao nosso redor. Então, é algo para a gente pensar. Eu estava lendo aquela trilogia dos livros, li os 3 livros de Divaldo, né, que um é Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. E os 2 últimos é basicamente só sobre os ataques que as casas espíritas vêm recebendo nos últimos anos. Por quê? Porque o trabalho na palavra de Jesus está cada vez maior, ela está ampliando. Então, quanto mais próximo da luz a gente está chegando e trazendo gente, né, junto, mais a sombra fica incomodada, né? E Emmanuel traz esse lembrete aí no texto, né, que é a reforma íntima, é a melhoria da alma, é matando as imperfeições aqui dentro que a gente vai chegar mais perto da luz. Né? Eu pensei até um pouco em assuntos pesados, que a gente já falou do suicídio, por exemplo, dessa ilusão de que se você não acredita na vida eterna, o suicídio vai acabar com a sua dor, e a gente sabe que não acaba, né? A gente leva a nossa dor com a gente. Então, que oportunidade que a gente tem hoje aqui, encarnado, matar essas imperfeições, né, que nós temos, essas tentações internas, tentar minimizar esse passado longo de sombra e de mal que a gente teve, né? A gente sabe que o bem que a gente faz
pode sim, né, suplantar, diminuir todo o mal que a gente fizer através desse bem, é através dessa caridade, amor, fraternidade, que a gente consegue realmente, não apaga, né, o mal que a gente fez. E também a gente enxergar esse mal que a gente fez como aprendizado, como evolução, né? A gente fez o melhor que a gente pôde com o que a gente tinha, e hoje a gente tem a oportunidade de escolher fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, a gente sabe hoje, né? Os nossos encontros, os nossos aprendizados através de livros tão bonitos como esse, de mensagens tão bonitas de Emmanuel, nos ajudam, nos dá ferramentas para ir aos poucos diminuindo essa sombra que todos temos, né? Lembrando que se a gente está aqui é porque a gente não é bom, não, né? Tem aí um passado de resgate, um passado de dor que a gente fez para o próximo, né? Eu estava lendo um outro livro também que ontem, que falava de Dr. Bezerra de Menezes, né? Um exemplo que ele foi cuidar, ele dava as coisas para as pessoas que ele atendia, né? Como médico. E uma hora teve uma mulher que foi lá e era uma mulher que cuidava dos filhos sozinha, uma coisa assim. E ela não tinha dinheiro para comprar remédio, era um dos filhos que estava mal, e ele olhou para os bolsos, já não tinha mais nada, já não deu, já tinha dado tudo para os pacientes que vieram antes dela. E aí ele olhou para o anel dele e ele estava com um anel, esses anéis, acho que de formatura, né, que tem uma pedra, acho que no livro falava assim que era um anel que ele viu, e ele tirou o anel e deu para a mulher e falou assim para ela, né, vá comprar comida para os seus filhos e o remédio. E ela agradecendo daquele jeito, e ele falou assim para ela, não agradeça, porque eu só estou te devolvendo o que um dia eu lhe tirei. Né? Porque a gente sabe que o mal que a gente fez lá atrás pode ser para o nosso vizinho, pode ser para o nosso marido, mulher, vizinho, a pessoa que a gente cruza na rua, né? Então, fazer o bem nessa vida também é fazer o bem para aqueles que talvez lá atrás a gente fez o mal. Né? Eu achei muito bonito. Assim, ele, óbvio que o Dr. Bezerra era bem mais evoluído que todos nós, mas foi uma lição para mim, né? Que às vezes a gente acha que, estou fazendo bem, ou até em outros livros que a gente estuda, né? Que a vítima de hoje era o algoz de ontem. Então, a gente refletir um pouco sobre isso, né? Que às vezes a gente também se sente injustiçado com as dores, com as coisas que acontecem com a gente. E lembrar que um dia a gente também, né, fez algo que não era tão legal, né? Que não era tão cheio de amor, cheio de bondade. Então, a nossa escolha de fazer o bem e fazer o amor é hoje, né? É tudo que a gente tem. E aí ele fala um pouco dessa caminhada, né? Na caminhada, né? O Emmanuel fala dessa caminhada do berço ao túmulo, que eu já citei um pouco, que é aqui nessa encarnação que a gente tem essa oportunidade de evoluir, mas que as coisas não começam e terminam aqui, né? Mesmo em vida a gente pode matar essas imperfeições, a importância da gente ser tolerante, ter empatia e acolher nós mesmos, né? Não viver com a culpa, né? Com a culpa, com a vergonha, porque esses são sentimentos que paralisam, não são sentimentos que geram mudança, né? A gente saber que nós temos um passado aí de dor e de sombra, mas que a gente hoje tá plantando a luz, né? Para a gente colher amanhã. E eu digo com nós mesmos e com os outros, porque acho que às vezes a gente vai dos dois lados, né? Ou a gente também só olha para a gente, ou a gente nem olha para a gente, não tem a mínima compaixão e coisas que a gente cuidaria e ajudaria amigos, a gente não faz com nós mesmos, né? Então, acho que esse sentimento de tolerância, empatia, reconhecer esse ser humano falho, reconhecer esse ser humano errante ainda, né? Tentando acertar, mas que erra ainda nesse sentido, reconhecer em nós mesmos e nos outros, né? Para não, ao invés de acumular luz, ao invés de acumular, a gente vai, senão se a gente não segue esse caminho, a gente acaba acumulando mais sombra do que luz, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que a nossa caminhada é em direção à luz, que a gente possa cada vez mais procurar essa luz, né? Nas nossas relações, nas nossas palavras, e resistindo. Eu fui ler um pouco o Livro dos Espíritos e ver um pouco, né, sobre
as tentações, né? E na pergunta 712, Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E aí os espíritos falam, né? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E aí, qual é o objetivo dessa tentação? Que é desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Né? Então, a gente pensar essas tentações, as tentações do mal, as tentações materiais, né, que ele fala aqui. Quando eu falo do mal, nem é assim, né, os mais extremos, matar alguém, roubar, são coisas do dia a dia, né, são exemplos do dia a dia, o falar, usar nossas palavras para o bem, o cuidar do outro, o não cuidar, o se abster de fazer o bem, né? Então, o que eu entendo dessa resposta dos espíritos é isso, é a gente pensar, nos aproximarmos de Deus e não nos deslumbrarmos, né? Com cargos, com objetos, com fama, seja lá o que for, essas tentações da gente não fazer o bem, não andar no caminho da luz, né? E para que a gente possa estar centrado e conectado com aquilo que realmente importa, né? E eu trouxe uma outra reflexão, que eu li alguns materiais, né, que falam sobre quando o Evangelho relata que Jesus, que depois que ele foi batizado no Jordão, ele foi visitado pelo Espírito de Deus, que o levou até o deserto, né, para ser tentado pelo diabo em 3 situações. Na verdade, eu vi alguns trechos daqui, esse foi o que ficou mais claro, mas algum trecho que fala, né, que isso não foi tentação, porque Jesus é Jesus, né? Mas são mais provocações, né? A linguagem espírita vê mais como provocações, né? E o diabo visto aqui como a gente já viu sobre isso, né? A palavra, o que significa, não como a figura do diabo, mas sim essa parte má, né? Dos espíritos que têm más intenções. Nesse sentido, né, que Jesus foi provocado, digamos assim. E a primeira coisa é dizendo assim, né, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, né? Então, meio que provocando, se você pode mesmo tudo, me prova, né? Que é aquela provação de poder para, né, checar se a gente tem, se ele tem mesmo o poder, né? Então, trazendo um pouco para o nosso dia para a gente refletir, né? Todos os dias a gente fica a gente pode ter provações, né, nesse sentido, deixa eu mostrar que eu tenho poder de algo, seja pelo nosso trabalho, seja dentro da sua casa. A segunda provocação é, se você é filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Que, tipo, né, nenhum mal pode te acontecer, que você tem o poder de deixar que tudo aconteça. E a gente sabe que Jesus foi exatamente o exemplo oposto, né? Ele foi crucificado na cruz e ele aceitou aquilo que estava vindo para ele como prova mesmo, né? Do amor de Deus, do Pai junto com ele. E, novamente, indo para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, essa passagem eu achei muito interessante, porque ele fala mesmo de coisas materiais, né? Seja poder, seja reinos né? Enfim, coisas materiais que estavam ali como provocações. Eu coloco entre aspas, porque Jesus é Jesus, de novo, né? A gente sabe que ele sabe tudo aquilo, até porque ele sabe que os reinos é de Deus, e ele como filho de Deus, então a gente sabe que não era uma provocação para Jesus, mas são só exemplos de quanto é importante esse roteiro de autoiluminação, né? Porque Jesus, óbvio, tinha tudo isso, ele é um espírito de luz, mas para a gente refletir, né? Que o primeiro passo nessa busca, a gente tem que pensar a respeito da necessidade da gente se recolher. E assim como Jesus foi para o deserto, que se ausentou dessa convivência social para enfrentar as suas próprias sombras, se preparar para a missão que ele vinha, né, fazer, a gente também precisa buscar esse autoconhecimento, entender o que é o silêncio interior, né, o nosso deserto. E aí eu achei bonito isso que Joana de Ângeles, no livro Illuminati,
ela fala isso, que na atualidade a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas, não é um deserto geográfico, né? Geográficas áridas e distantes da civilização, mas o que a gente precisa ver são as nossas paisagens internas, que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Então, assim, para mim é uma reflexão, né, de que todos os dias nós vamos encontrar tentações, provações, e o quanto que é importante para a gente todos os dias escolher a luz, né, escolher o caminho de Jesus, escolher vigiar e orar, porque não estamos isentos, não seremos. Cada dia é um novo dia, cada dia é uma nova provação, né? Com coisas pequenas que irritam ou com coisas grandes que fazem a gente perder as esperanças às vezes, né? E lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque estudando para essa aula eu me lembrei muito de uma canção que eu escuto aqui nas minhas playlists de louvores. E para começar a preparar a gente para o passe, eu queria passar essa música. Ela tem um pouquinho, acho que ela, não sei, eu não sei quem escreveu, eu não sei se é católico, porque fala um pouco de pecado, mas o que eu queria que vocês vissem de mensagem nessa música, que eu gosto bastante, é isso, que nós, às vezes, é bem parecido com essa mensagem de Emmanuel, a gente, às vezes, se sente muito forte, muito capaz, mas as tentações, elas aparecem todos os dias, né? E essa canção fala isso, né? Que eu escolho Deus todos os dias. Eu sei que a tentação vem, né? Aqui ele usa o termo pecado, mas não nesse sentido de pecado, mas as tentações vêm e para a gente escolher Deus, né? Ajudar a escolher Deus. E uma outra coisa que essa música fala é que eu falo assim que eu morri dentro de mim para viver em nome de Deus. E é um pouco do que Emmanuel falou aqui, né? Que a gente tem que matar as nossas próprias imperfeições para ficar mais próximo da luz. Então, me lembrou muito, eu fiquei estudando e a música ficou vindo na minha cabeça a letra. Eu falei, eu quero saber, eu vou passar. Então, se vocês quiserem já ir se preparando para o passe, ouvir a canção, se quiser fechar os olhos, eu procurei a música no YouTube que tem a letra, então, se vocês quiserem também ver, mas eu acho que é um momento que combina muito essa mensagem. Então, vou passar aqui, espero que esteja funcionando e vocês escutem. Vamos ver. Desculpa interromper, Jesse. Acho que não tá tocando. Não, esse tempo todo, hein? Ninguém me avisa. Vocês não estão ouvindo a música? Não, eu achei que era só para mim, mas... Não, ninguém, acho. Ih, meu pai. Então, vamos lá. Sabe o que eu vou fazer para não perder tempo? Vou botar no meu celular, que o meu celular vocês estavam ouvindo antes, né?
Vou botar aqui, aí eu vou passando. Eu vou passando para vocês verem a... Eu escolho, né? Peraí, calma aí. Minha gente, eu tô aqui me acabando de cantar a música sozinha. Eu nasci pra te chamar de Deus. Senhor, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Então, vamos sentar agora confortáveis, descruzar braços e pernas e nos preparar para receber esse passe virtual, essas energias que já estão aqui desde o início do nosso encontro. Pedir aos espíritos de luz que aqui se encontram nas nossas casas, que nos dê esse passe magnetizante, equilibrando os nossos centros de força, para que, Senhor, possamos escolher Deus, escolher Jesus todos os dias.
para que cada vez mais o nosso passado de sombra fique longe e que nós possamos escolher a luz, cuidar da nossa reforma íntima, das nossas imperfeições internas, Senhor. Esse é o primeiro passo, porque depois dele nós podemos conectar com todos ao nosso redor e espalhar o seu amor e a sua compaixão. Que possamos receber essa energia de força, de acolhimento, para vivermos com amor tempos tão difíceis, Senhor. E agora elevamos essa energia, esse pensamento e esse amor para toda a humanidade, espalhando para todas aquelas pessoas que hoje passam por necessidades físicas, espirituais, mentais e emocionais. Estamos vivendo tempos difíceis, mas sabemos que nada acontece sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor cuide. Então vamos imaginar agora pétalas de flores brancas, luminosas em toda a nossa humanidade, o nosso amado planeta Terra, Senhor. Que todas as casas, os hospitais, os orfanatos, os lugares de dor, as prisões possam receber essa luz através dessas pétalas de rosas brilhantes, que é o seu amor, através da energia que enviamos. Obrigada, meu Deus, por essa bênção, por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra, de compartilhar os ensinamentos de Jesus e de nos aproximarmos da luz, um passinho de cada vez. Muito obrigada, meu Deus, que abençoe as nossas casas e as nossas famílias, assim como toda a humanidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Geice. Lindo, Obrigada, gente. Obrigado, Geice. Muito lindo, obrigada.